Bem-vindo a mais um programa meu no YouTube. Eu vou falar hoje, eu comecei aqueles programas temáticos em que eu estou falando de temas relacionados às artes marciais, para a gente entender um pouquinho, e da minha experiência também com esses temas. Hoje eu vou falar sobre o termo sensei, tá? Sensei, para quem não sabe, se refere ao professor, é aquele que tem mais instrução de determinado assunto, né? Então, o sensei também é aquele que veio primeiro, né? Então, como ele veio primeiro, ele reúne uma sabedoria. Ele é sábio, mais sábio que a gente que veio depois, e ele compartilha essa sabedoria. Então, o sensei, esse é o significado, é o professor, é o que veio primeiro. E geralmente ele também tem um reconhecimento da comunidade como sendo um sensei. As pessoas reconhecem ele como um sensei, com esse título, né? Então eu vou falar uma coisa, o sensei é a figura principal no dojo, tá? Ele é o coração do dojo, tá? Nos dojos em que eu estive, eu percebi muito claro isso, né? O sensei, ele é o coração do dojo. Toda a filosofia, tudo que acontece ali dentro tem a ver com o sensei, tá? Com a liderança. A gente tem que vamos pensar no dojo como se fosse uma empresa, tá? E o sensei é o dono da empresa, tá? Vamos fazer mais ou menos um link, né? O dojo é como se fosse uma empresa e o sensei é o dono da empresa e ele que é o líder, ele é o coração do dojo. Então, assim, tudo que acontece num dojo tem a ver com o sensei, tá? Porque ele é a liderança. Então, ele pode tanto censurar como não, né? Se ele não censura alguma coisa que acontece, que você observa, é porque ele está sendo conivente ou ele concorda. Ele não acha tão ruim o que está acontecendo, tá? Então, o sensei é um ser humano, né? Ele é um ser humano que está também no caminho né? Ele também está em construção, o sensei. O sensei não é Deus, ele não é uma pessoa pronta já, que sabe tudo, que domina tudo, né? O sensei, ele também está em construção, por isso que eu acho, né, que o relacionamento na arte marcial, no dojo, é a relação entre duas pessoas, né? Os alunos e o sensei. É uma construção, é feito junto, então os dois aprendem, né? Não é um em cima e outro embaixo. É claro que você tem respeito, você sabe que o sensei, ele é o líder, ele é a liderança do dojo, ele é o dono do dojo, como se fosse um chefe, né? Você sabe disso. Só que, assim, é uma construção, é um relacionamento que é construído. Porque é o seguinte, o sensei, com cada pessoa do dojo, porque as pessoas são diferentes e são únicas, ele vai construir um relacionamento, né? As pessoas são diferentes, são únicas, né? Não dá para ser, o sensei não dá para ele ser igual com todo mundo, tá? É que nem o pai que tem 2 filhos ou 3 filhos. Ele sempre vai ter uma afinidade maior com alguns alunos, entende? Porque o pai também tem isso, né? Não dá para se gostar igual. Né? A gente fala que gosta igual, mas não dá, né? O sensei, ele sempre tem uma afinidade com um aluno ou com outro, porque existe uma empatia, alguma identidade, né? Então, muitas vezes o sensei, eu acho que vai ter essa dificuldade, né? De se relacionar com todos os alunos, provavelmente ele vai ter dificuldade de se relacionar com determinados alunos, né? Eu acho que isso vai ser um aprendizado para ele e muitas vezes o aluno também vai ter dificuldade de se relacionar com o sensei. Eu sempre tive um relacionamento muito difícil com senseis, mas não é com senseis, é com a figura do professor, né? Do dono da empresa. A figura hierárquica é muito complicada para mim, tá? Porque eu também tive um relacionamento muito complicado com o mestre de capoeira, né? Então não é da cultura japonesa, né? Porque a capoeira é outra coisa, né? Porque na capoeira é mestre, né? A figura, o líder, a liderança do grupo de capoeira, a gente chama de mestre, tá? Então, eu sempre tive realmente um relacionamento muito complicado com essa figura hierárquica, tá? Que é uma coisa muito mais profunda, muito mais complexa. Então, eu sempre mantive um certo distanciamento do sensei, tá? Sempre mantive em todos os dojos em que eu estive. Eu sempre mantive, tá? Se eu tive um relacionamento de amizade com o sensei, na verdade é porque ele era sensei e amigo, né? Amigo, então ele treinava comigo. Ele era 2 coisas ao mesmo tempo. Então, na verdade, eu tinha relacionamento com um amigo, não com o sensei, tá? Porque às vezes acontece isso. Teve um dojo meu
que eu tive uma amizade, né, com o sensei. Ele era meu sensei, mas ele era meu amigo. Ele treinava comigo também, né? Então, meu relacionamento com ele era de amizade, era com ele como amigo, não como sensei, tá? Eu até me esquecia que ele era sensei muitas vezes, né? Então, você às vezes também vai ter que fazer esse trabalho, né? Às vezes você, quando tem amizade com o sensei, você vai ter que respeitá-lo. Quando você estiver fazendo uma aula em que ele é sensei, você tem que saber separar. Você tem que saber separar, né? Então, ali, naquele momento, ele é sensei. Você tem que respeitá-lo como sensei. Você tem que esquecer a questão da amizade, do relacionamento, e você tem que respeitá-lo como sensei, né? Eu acho que isso é uma coisa óbvia, porque eu já vi gente que tem amizade com o sensei e desrespeita o sensei, isso jamais, isso não pode acontecer, tá, gente? O sensei, ele tá passando um conhecimento, uma sabedoria, né? Ele tá sendo generoso, né? Ele tá passando um conhecimento, você tem que ter respeito com ele, né? Então, eu realmente sempre tive um relacionamento muito difícil com senseis. Na cultura japonesa é mais complicado para mim, né? Porque tem aquela coisa da hierarquia e tal, que eu respeito, sempre respeitei, mas sempre foi um relacionamento muito difícil, tá? Mas com o tempo eu fui trabalhando isso. Continua sendo um relacionamento difícil, mas eu entendo que a dificuldade também é minha, né? Então sempre foi muito difícil, né? Mais uma vez, no Aikido a gente sempre vê os dois lados, né, da história, porque no Aikido a gente é ok e na guia ao mesmo tempo, né? Então, teve uma vez que eu sempre falava mal, né? Criticava os senseis e tal. Mas teve uma vez que um sensei conversou comigo, de Aikido, inclusive. Eu nem tenho muita amizade com ele, mas eu estava falando mal de sensei para ele, né? No Facebook. Eu estava falando mal. Aí ele virou e escreveu assim, ao mesmo tempo que eu escrevi para ele, eu tô cansada de senseis, não aguento mais, né? Eu tenho muito problema com senseis. Ele escreveu para mim, ao mesmo tempo, eu acho que eu vou parar de dar aula. Porque eu tô cansada dos alunos, são muitas decepções com os alunos, né? Naquele momento eu entendi um pouco, sabe? O lado do sensei. De fato, eu nunca tinha pensado nisso, porque eu estava sempre, né, do outro lado, criticando. Mas naquele momento eu entendi um pouco que deve ser difícil ser sensei. Eu acho que realmente deve ser, porque existe uma cobrança, né? Existe uma cobrança, e o sensei é o ser humano, entendeu? Ele também está em construção. Então eu acho que existe mesmo uma pressão, ele tem que acertar, ele não pode errar, ele tem que saber tudo. Existe uma cobrança, entende? Deve ser muito pesado, né? Ser sensei. Eu realmente acho. Eu prefiro estar na posição de aluna, tá? Porque quando eu for sensei, eu acho que eu vou sentir um peso, né? Realmente. Porque as pessoas cobram, né? Que ele seja perfeito, que ele nunca erre, entendeu? E ele é um ser humano, né? Um sensei falou para mim isso, né? Há pouco tempo, porque eu dialoguei bastante com o sensei de Aikido, né? Dialoguei bastante com ele. E eu estava reclamando de sensei de Aikido de novo. E ele falou isso para mim, ele falou, olha, é difícil ser sensei, ele falou, é difícil porque a gente tem muita cobrança, as pessoas acham que a gente sabe tudo, que a gente é perfeito, a gente nunca pode errar, mas nós somos seres humanos, nós estamos em construção, nós estamos construindo o nosso caminho também, né? Assim como os alunos, né? Então, realmente, eu acho que deve ser difícil, né? Eu entendi um pouco isso, eu acho que isso amenizou, né? A raiva que eu tinha de senseis, porque eu sempre tive um relacionamento difícil, eles me tiravam, né? Difícil você absorver isso, né? O sensei te tirando toda hora, né? Você tá treinando, o sensei te tira, é uma coisa pesada, né? É difícil absorver isso. Então, eu acho que esse trabalho tem que ser feito, tanto por parte do aluno, como por parte do sensei, esse relacionamento, porque cada aluno é um. Tem alunos que são mais difíceis, tem uns que são mais fáceis você lidar, tem alunos que você vai ter uma empatia, né? Uma empatia, você vai ter alguma identidade, tem aluno que você não vai ter, né? Empatia, e aí é difícil. Quando o sensei não tem uma simpatia, uma empatia por você, é difícil você ficar no dojo, né? Porque mesmo que ele não queira, ele não vai te dar tanta atenção, entendeu? Ele vai fazer o possível, claro, né? Para dar atenção para todo mundo, mas você vai perceber, né? Então, tem que ter um relacionamento bom, né? Entre aluno e aluna e sensei. Tem que realmente ter, porque senão fica difícil você ficar no dojo, você não aguenta, né? Então, aí a personalidade, por isso que é importante quando você vai
escolher um dojo, você tem que ver o sensei primeiro. Não é o dojo, é o sensei, né? Você tem que ter uma identidade com o sensei. Se possível, a melhor coisa, você ter uma identidade com o sensei, você ter uma simpatia pelo sensei, né? Falar mais ou menos a mesma língua do sensei. É importante isso, né? Isso é fundamental pro treino. Isso pesa muito, muito, tá? Então, eu acho, as pessoas me perguntam, o que que você tem que ver, né, para escolher um dojo? O sensei. O sensei, você tem que ter afinidade com o sensei, né? Você tem que ter um relacionamento bom com ele, simpatia por ele. Às vezes acontecem umas coisas loucas, tá? No relacionamento com o sensei. No dojo que eu fiquei bastante tempo, eu tinha uma certa simpatia pelos dois senseis, tá? Eu tinha realmente. Mas quando ele me tirou, eu fiquei com raiva dele, tá? Mas eu tinha, né? Ele era na dele, né? Um japonês, quietinho e tal. Mas eu tinha uma certa simpatia por ele, né? Pelos dois. Então eu fiquei bem chateada quando ele me tirou, né? Mas eu acho que ali foi mesmo um problema de comunicação mesmo, tá? Então, e o sensei vai ter que saber, né? Lidar com alunos difíceis, com alunas difíceis, com críticas. O sensei tem que aprender a lidar com críticas e talvez tirar alguma coisa de boa dessas críticas, né? Ele não pode se abater e tirar alguma coisa, assim como nós alunos precisamos também fazer esse exercício. Então é isso, gente. Ele é o coração, tá? Ele é o coração. Ele é a base, né? Então, quando você for escolher um dojo, tem que ter uma empatia com o sensei, tá? Senão não vai. No primeiro dojo em que eu estive, eu não gostava do sensei, tá? Que foi aquele da Makoto, aquela coisa que ele, né, me desrespeitou. Mas antes dele me desrespeitar, eu já não gostava dele, tá? Aí era uma coisa mais complexa, ligada à psicologia e tal, porque eu associava ele com uma pessoa e com alguma coisa, e eu realmente não gostava dele. E era uma coisa assim, de não gostar mesmo, tá? De não suportar, né? Eu tinha raiva dele. Depois, com o tempo, eu fui perceber isso, fui entender isso, né? Racionalmente. E realmente deu problema, né? Ele veio mexer comigo, ficou pior, né? Porque eu já tinha, né? Eu já não gostava dele, então ele veio mexer comigo, ficou pior, né? Então, virou uma guerra, realmente, ali não ia. Eu achei que dava, né? Porque você às vezes acha, não, vou separar as coisas, não dá, né? Você tem que ter uma empatia, até porque o sensei, ele é o coração do dojo, né? Então, tudo que tá ali tem a ver com ele, né? Tem a ver com ele, com o pensamento dele, com a personalidade dele. Então, as correções, né? Por exemplo, teve o terceiro dojo que eu estive, o sensei gritava com as pessoas, ele ofendia as pessoas. Eu já sabia que não ia dar certo comigo, tá? Porque eu não gosto de sensei assim, né? Que desrespeita, que ofende as pessoas, né? Eu realmente não gosto, mas eu falei, não, eu vou tentar. Porque ele é muito bom tecnicamente, né? E ele realmente é muito bom tecnicamente. Mas ele não tem jeito com as pessoas, ele não tem inteligência emocional, né? Ele não tem trato com as pessoas. Aí não adianta se dominar, ter um conhecimento, se você não tiver inteligência emocional, não souber se relacionar com as pessoas, entendeu? E realmente não deu certo, eu consegui ficar um mês só. Na primeira ofensa que ele fez para mim, eu saí porque eu ia entrar em conflito com ele, né? Então é isso, gente. Nós vamos falar mais do sensei, tá? Porque é um assunto muito interessante, a questão psicológica do sensei também é interessante, né? O sensei é uma figura muito importante, muito interessante. Você muitas vezes vai encontrar senseis muito novos, né? Mais novos que você, com experiência, com pouca experiência de vida, muita experiência na arte, mas pouca experiência de vida. E você vai perceber, né, que ele muitas vezes é muito imaturo em algumas coisas e tal, você está um pouco mais à frente, você vai encontrar, né, no Aikido a gente encontra bastante senseis mais novos, né, que tem pouca vivência, porque eu prefiro o sensei com mais idade, tá, porque é o seguinte, ele agrega, né, a experiência de vida com a arte. Porque senão fica uma coisa desconexa, né? Fica desconectado, né? Então é isso, gente. Eu acho que é um tema que a gente vai falar mais vezes, né? Mas o básico eu acho que é isso mesmo. Até a próxima.